Professores, obrigada por estar aqui mais uma vez. Hoje é o quarto seminário, né, workshop da professora Romano. Infelizmente eu não consegui estar aqui ontem por causa da recepção docente, estava lá com os professores novos, mas recebi várias fotos, vi vocês super engajados aqui e o feedback foi muito positivo, eu fiquei bem contente. Hoje a gente continua na nossa conversa, a gente ainda tem mais, hoje o encontro de segunda-feira, mas é a última semana, a semana que vem da professora Romano aqui, é uma pena, a gente já está até lamentando, né, passar tão rápido, parece um mês, mas voa, né? E hoje é bem interessante porque ela vai trabalhar a ideia de educação adaptativa, ensino adaptativo, e vai trazer para discussão a questão também da tecnologia, o uso da tecnologia, inteligência artificial, e isso será hoje e também segunda-feira. Nós tivemos que fazer uma pequena mudança segunda-feira para o workshop. Por quê? Porque ela teve um compromisso com o reitor que não teve como alterar. Então, nós vamos fazer no mesmo horário, tudo certinho, só que vai ser online. Porque ela vai ter que sair da reunião e entrar em outra reunião. Foi um dia acabou... não estava planejado, mas essas coisas acontecem, do mesmo jeito que quando o reitor chama aqui, a gente tem que atender lá, ela também tem que fazer isso. Esse é um pouco o mundo... O mundo virtual tem seus benefícios, mas também tem o seu preço, né? Que mesmo você estando num outro país, atravessando o continente, tem que atender uma reunião, já que é possível, né? Aquelas imersões que a gente fazia, né, totalmente desconectas, hoje em dia são interrompidas por isso, mas ela até acha interessante ser online. Por quê? Porque, como ela vai trabalhar também a questão das ferramentas, isso ajuda a mostrar as ferramentas e ela vai fazer uma coisa bem bacana e engajada. Pode ser inspiradora para todos nós. Então, fica segunda-feira, no mesmo horário, mas online nós vamos mandar o link para vocês, tá bom? E, professora Romano, thank you very much for this meeting, and we will talk about adaptive learning. I told them that Monday will be online, and we will send the link for them. Okay, have a wonderful workshop, everybody, and I hope it become an excellent experience for all of us. Obrigada mesmo por terem vindo. Obrigada, professora Janetti. Bom dia, Silvia. Obrigada para a sua apresentação. I just wanna thank you, everyone, for your participation, because this week the first workshop just started last Friday, but it looks like we have done so many progress and we have exchanged so many experiences and practices and reflections, and I really want to thank you for all of this, seriously, because I learn with you more than you can imagine. You are a fantastic group. A fantastic, super fantastic group in a super amazing university. And I also want to thank Professora Janette and Professora Suelene for this great opportunity to stay here with you today as all of these weeks. Unfortunately, as Professora Janette was mentioning, there has been a small change in the plan for Monday, because I will be here, but due to the overlapping with the other two institutional obligations, we need to shift to online mode. But we will keep it simple, interactive, useful, and maybe technologically challenging, just in order to, get some insight also about how technology can be a mean, a tool, a ferramenta for enhancing the participation. And today I want to start with you. Let's see if this works. Sure, it doesn't work.
I mean, which kind of, how could I say that it could work? Oh, it really doesn't work. I don't know why. Oh, just give me just 1 second. Because I didn't put... There's another one here. Okay. Or I can use this one. I just need... this was like the story of yesterday. I don't know if you were here on yesterday, but yesterday we were completely failing about making this working, and finally it was just a turn on the bottom. So it was so funny as a scene and as a way of speaking. As mentioned by Professor Jeanette, today and on Monday we will deepen the topic of the adaptive teaching in higher education, especially starting from a special European funded project that we coordinate as the University of Siena. This is the reason why about 5 after 11 a.m. we will have the participation remotely of one of our technical partners that will show us briefly a video pill, an interactive video pill completely designed and coded with artificial intelligence on the topic of adaptive teaching. I asked them to take part in our meeting because I would like to offer some insight and elements to discuss about this topic of the adaptive teaching, but also relating it with the topic of artificial intelligence and technological device for our engagement and for the engagement of our students. And I want to start with you with a warm ice-breaking. Yesterday, we made a great effort to create a network with a wood ball. It was so funny. We had an active experience. Just imagine this space. And today, I want to ask you, how do you feel? Choose the shape that you prefer, and that best represents you this morning. I found my. I am the number 3 this morning. Definitely, I am the number 3. It's me. This is a very nice ice-breaking. People usually don't expect something of that kind in a super formal class. And so it's a way to create a warm climate. But seriously, change the shape that this morning represents yourself. The 5. Your name? Ricardo. The 5. Ah, sleeping. I can totally understand you. Someone else? The number 9. Oh, you're so happy. Thank you. Ah, that's the reason why you're so happy. Where are you going? Ah, I will be back in Italy, and people will ask me, how were the praia do Brasil? I didn't see any praia. And I wouldn't because of this kind of, obligations with my university and working here. And so I would tell them, you can see my face. I'm whiter than when I left Italy, so don't worry. But thank you. Give me some pictures. Send me some pictures. And I can tell my colleagues, look how beautiful they were. Someone else, please. 5. The 5, yeah. My grandchildren were at night, this night at home, that they wake up in the middle of the night and came to my bed. So. Yeah. And they say, why don't we stay together, close, yeah. Someone else? 6. The 6. Oh. Yeah, thank you. Someone else? 6. Yeah.
Ah, you're right. You're right. Oggi è sesta-feira. You look at the weekend, and the perspective of the weekend is always exciting. Yes. Someone else? 9. Super energetic. Red Bull at 9:40? Yeah, sure. 3, like me today. Okay, is there anyone who recognizes himself in the 4th? No, we don't. No, not the 4th. Neither the 7th. Neither the first one or the second. But thank you. Thank you for this really nice check-in activity. And actually, we are going in depth with the topic. As made for the other workshop, we will start with your definition of adaptivity and your definition of our definition of adaptive learning and adaptive teaching. Just give me the confirmation that the QR code with the book club works. It should appear a page on your mobile phone in which you can choose to give a definition for each of the 3 terms: adaptive learning, adaptive teaching, and adaptivity. I know that you would like to do some more wood ball, but we will stay calm today. Just give me, yeah, I think that it's appearing. Yes, some of you said flexible. What means adaptivity according to your experience and also to your subject? Yes, different with, deal with the different opinions. Empathic, flexibility. Just 30 seconds more. So I will, flexible, some emerging definition of adaptivity. Oh, welcome, Joao. You miss the ship scale, but we will tell you. It's a real ship scale. No, I was not joking. It's a real ship scale. So 1 minute more. We are talking about flexibility, dealing with the different opinions. Personalization. Okay, dialogic. There's an amazing definition about adaptive teaching. I just will read some of them, and I will read from my laptop.
So some of the definition of adaptivity that you have brought for this emerging definition from the field is flexibility, adaptation to the student needs, flexibilidade, empathetic, capable to adjust, identify the level of learning of the students is in Portuguese, so I'm translating. The identification, because I cannot read. The identification of the level of learning of the students and the respect for his potentialities and limits. Very nice definition. Understanding the group you are going to work with. Nice definition of adaptivity in terms of how could you understand the group with whom you are going to work. And about adaptive teaching, some of you say the personalization, dialogic approach, finding ways to connect to students, and the ability to change your normal way to teach to a different reality. And about adaptive learning, stay open to learn in different ways and to learn under different conditions. Most of your definitions are super interesting because are really coherent and consistent with the literature in the field. The reason why we started investigating this concept of adaptive teaching was because of the pandemic. Because of the pandemic, we had so many difficulties in keeping interactive the practical experiences and laboratories of the students, especially in STEM degree courses, that the European Union launched a call for proposal about a transnational project that could investigate ways, tools, methods, and for sure technological environments that could keep the interaction and the active learning of the students, even if in blended and hybrid learning context. And so we tried to investigate this topic of the adaptive teaching and adaptive learning, starting from the literature on the field, but also launching this project, and we found some very interesting aspects. First of all, when we talk about adaptivity, this term has become a metaphor for the resilience shown during and after the pandemic. And at the same time, it recalls a very hands-on, practical orientation, especially in terms of the teaching, in terms of the subject teaching. I used these pictures. Thank you, Professor Raquel, for sending me, because what you see in this picture, it's not the credit is of Professor Raquel. Yeah. She spoke about this yesterday, and I asked her to send me the picture because I would like to ask you, what can you see in this picture as a metaphor for adaptivity? Oh, can I give you, I'm sorry. A big guy touching piano, playing music? Yes. But is he playing music? No. No. Because of the material. No strings? Oh. Yeah. No strings. Yeah. Yeah, no. Someone else? The transformation of the material that's like wood in something different. Exactly. That's a nice metaphor. Yeah. So, someone else before telling also why I choose this as a metaphor for adaptivity. João. Yes. Junctions? I would say the sight of the camera. They changed the look of the situation. They changed the perspective, the viewpoint. Yes. And changing the viewpoint, you can understand better what the guy is going to do or is doing.
Someone else? Maybe the use of the material too, because what would you expect with wood? Exactly. It's exactly the different thing. So maybe the way they produce these contrasts. Exactly. So it was a really, really super nice. All the suggestions that you gave are exact and correct, because this is a metaphor for adaptivity, at least for the concept of adaptive learning and teaching that we want to discuss today together. So you can see that there are the different perspective taking from one side and from the other side. There is a change in the use of the material. Nobody would expect to use wood as a piece of art. And also, it is the conjunction, the connection, the assemblage of different pieces that allowed to have the whole piece of art. And it is considered as a piece of art. But if I give you the single chunks of wood, you cannot see the piece of art with your imagination. But if I show you this, you can understand that there's something artistic, imaginative, poetic in this assemblage. And you could not see the assemblage if you could not see the final result. Something is you can find a lot of analogies with adaptive teaching. Lot of analogies in this. If you see adaptive teaching just as a single learning activity or a single teaching activity, you cannot understand the process of personalization and the process of creating something that is a meaningful experience for the entire, that is beyond the construct and beyond the perspective of the adaptive teaching. So thank you for looking at, thank you, Professora Raquel, for allowing us to use and to work a little bit with this piece of art. Literature in the field. We were asking to think out of the box, to reframe the construct of reflective and adaptive teaching according to the new technologically enhanced scenario. But we were we have a very pedagogical approach. So we started from the literature in the field. Adaptive learning, who comes from engineering? What is adaptive learning in machine learning? I don't know if you ever hear about it. Yeah, sure, I think so. Vou responder em português. Oh, sure. É adaptar conforme a necessidade por programação de cada resolução de problema. Exato. I mean, it's something about the adaptation of the tasks assigned to the students according to students' pace and according to students' success. The much more, I think at least in our country, well-known application based on adaptive learning is Duolingo, as I mentioned, because Duolingo, it's based on artificial intelligence and algorithm, is capable to adapt the kind of a task that asks you to do according to the success performance that you have. It's a very nice concept, the idea of adaptation to the student's progress and to the student's pace, because at least helps to reframe the teacher perspective in terms of learner-centered perspective. And we have also the concept of adaptive teacher in the reflective perspectives on teaching and on the role of the teacher. If you read a lot of the literature of critical reflection, the skillful teacher, that is about how could we care about our professional identity and how could we enhance our capacity of self-reflection, the adaptive teacher is a teacher who is capable of self-reflective
self-awareness, especially about the students' outcomes and the students' progress. And he is capable of adjusting according to the students' feedback. This looks to be the most important characteristics of the adaptive teacher and the adaptive teaching, to adjust himself according to the students' feedback. I can see if someone is bored, I can see, and this capacity of self-reflection can be trained and can be exercised can be practiced in an adaptive perspective. Let's go a little bit in depth with the project before having a new moment of short interaction. As I mentioned, this project involves several units. We started from the literature on the field. We were not just a pedagogical unit, but we were 7 universities from several countries, and most of my colleagues that comes from Spain, Croatia, Austria, and Greece are in the field of engineering, robotic education, and education of computer science. Most of them comes from computer science. This multidisciplinary approach was very helpful because we had some limits, and working with the colleagues from other fields always help to develop new skills and a new knowledge on the topic. And the overall project was about defining the characteristics of the profile of the adaptive teacher, creating a learning program for the adaptive teacher in higher education, and also testing this program with more than 400 professors in university all over Europe, and creating a toolkit for collecting inquiry-based and adaptive-based methods to incorporate in classes in higher education. We are always talking about university. And you can see it was a huge project. It lasts for 24 months to a year, and it includes also something very, funny, to which we would like to reflect. That is the creation of interactive video pills that are like very short tips for incorporating adaptive teaching characteristics in your class. What we have done in order to define the characteristics of the profile of the adaptive teacher. That's very important. I mean, we didn't know. We have some ideas starting from the literature, but we would like to create an emerging, we would like to co-create an emerging definition of the profile of the adaptive teacher. So we carried out an exploratory research design with a focus group in all the countries involved. And we carried out 27 focus groups with students. They were very funny, the focus group with the students, because we asked the students what were the difficulties, what were the weaknesses that you encountered, and what would you suggest to your professor. You have now the opportunity to give us suggestions about how to improve our teaching, how to be more responsive to your expectations and also to your desiderata. We also carried out a focus group with other colleagues, other professors, and we carried out focus group with institutional governance figure roles like Professora Jeanette, delegate, dean, head of department, in order to understand also from the institutional viewpoint, the organizational viewpoint, what it means to embed the practices of adaptive teaching. That's all the focus group were video recorded and transcribed, and they were analyzed manually.
there was a manual code of all this huge amount of text, because we say we really want to go in depth with the transcript. Before telling you the result, that are the most important things, I just want to ask you to group together and try to discuss these couple of things. I will show you the emerging profile of the adaptive teachers and the emerging characteristics of the adaptive teaching from this huge exploratory phase. But I would like to work with you and invite you to group in pairs, in dyads, or in groups, like 3-4 people, and to discuss this couple of things. What are the main characteristics of the adaptive teacher, and specifically, reflect on the barriers that you may encounter for your class. What resources can you leverage to address these issues? So one question is about what are the characteristics of the adaptive teacher according to your experience? How could we define a teacher, a professor adaptive? And the second question is, we encounter so many resistance and barriers in our environment, in our classes, but what are the resources that we can leverage to address these issues? You can group together, you can have a couple of 2-3 minutes of discussions, and you can choose one reporter for each small group for the entire group. Was I clear? Okay, yeah. You can group together, yeah.
I apologize. Disculpe. In case someone else wants the printed copy to fill out, there are more other printed copies on the desk. Thank you. Tudo bem? E aí tirar a foto dos professores com ela antes do break. Tá bom, tudo bem? A Eugéia, ela foi jogar nos docentes, mas eu tô tirando foto com o meu. Beleza? Aí você tira de foto. Tiro sim, pronto. Yes, they say it's okay to do the break at 11:45 and to take the picture before the break. 10:45. 10:45. Yeah. Oh, okay. Because we will finish at 11:30. Yes. 11:30. Yeah. More or less 11:30. Yeah. Okay, so the break is from 10:45 to 11. Yes. Okay. Maybe 10:50. I'm not sure if I will be able to close the activity by 10:45. Maybe 10:50. Maybe 10:50. because I needed to explain a little bit more about the results, about no connection problem. with the transformative learning. Okay. Maybe it's like 10:20 and they are engaged in speaking, and if I stop them, I will please them. But the problem is that, we needed to 10:50. Okay. I will tell this. So what about, do you need 1 minute tomorrow? 1 minute tomorrow? Okay. 1 minute tomorrow. Okay.
translate the answers of the professors when then. Okay. It's okay. It's okay. Let's do it this way. I used to understand about 80-85% of what they say. You can understand when I don't understand because I will look at you. Okay. Especially when they go in the description of some examples or some memories. I will, or maybe I can do something of that kind. And you can translate. Is it okay? Okay, no problem. Could not translate everything. You can understand what I don't understand. Okay. I will look at you. No problem. Do you want me to stand here? Okay. Is it okay? No problem. I will be here. Okay? No problem. One minute, and we will be ready for the collective discussion. Is okay? Just 1 minute. No, it's all right. When you're using, no, it's okay. No, it's all right. It's all right. We are doing it. No, if you want to write it or You can. okay. No, but it's all right. I just want to say, you need to use Duolingo and I'm using Duolingo to learn Portuguese. So I was using yeah. So I think it's great. Well, first of all, Por volta de 25 tudo bem? I used Às 45 eu não acho que o pessoal vai terminar até lá. A gente tem 10 minutos. Eu cheguei. Vou falar. 10 minutos para fazer o break. Mas não no capítulo dele. Não, tudo bem. Sim, eu sou. Tudo bem, eu vou fazer minhas orações. Tá bom. Vou falar que ela quer que eu traduza as respostas em português, tá bom? But I may have some issues. You are in the Latin language, so try to think that the extremes are Portuguese on one side, the other side is Spanish. So you go to Portuguese, Spanish, Italian. So what you want to say is more difficult. See what I mean? Yeah, and I had for incredible, for incredible reason, I had a Romanian fellow I was speaking with. She is a partner in some pedagogic things, etc. And she asked me to see the reports in Romanian because we had to translate, and Romanian written is quite easy because it's 1/4, 1/2, so you can understand, but you can speak. It's impossible because but for you it's more difficult. For us, yeah, you can understand almost everything, but you can speak. You cannot see it's incredible. We try to speak in Spanish. It's easier for someone who has no knowledge at all to speak some Spanish than the Spanish to understand Portuguese. It's one side, you see what I mean? It's this side. So what I wanted to tell you, if you are working with computer to adapt it to modern, this should be taken into
Thank you. Okay? But, Professor Conte. yeah, okay. Thank you. So, are we ready? Yes, I think so. So, who wants to start to present the result of the discussion to the others? Who wants to start? Oh, Vittoria. Just look at, yeah. You can stand up and look at the others. It's much more, be prepared to stand up. Yeah, you can speak Portuguese, you know. Ok. Sim. Então, eu estava discutindo ali com a professora Antônia o que a gente consideraria como uma característica central da questão do ensino adaptativo. Eu acho que, de alguma forma, a gente se identifica que a gente tem uma dificuldade de incluir coisas ligadas à tecnologia com a mesma facilidade que os nossos alunos gostariam de recebê-las, talvez, né? Eu até comento assim do ponto de vista da minha curta experiência, né? Que eu achava, né, que por ter ali ser de uma geração quase da mesma geração que os alunos, que ia haver uma identificação maior. Isso não acontece. Então, quando eu chego em sala de aula e quero que eles leiam, que eles pesquisem e que o caminho percorrido seja mais longo, isso é difícil para eles, né? Eles querem as respostas mais rapidamente, eles querem que a solução do problema venha no momento seguinte, né? Então não quer ser feito, eles não querem fazer uma grande pesquisa, um grande caminho para percorrer. E isso é ainda muito difícil de entrar na minha cabeça. Então eu imagino que essa seja uma grande característica do que seria adaptativo, tanto da nossa parte docente, da gente trazer mais recursos que fossem encarados por eles, interpretados por eles como mais familiar, como da parte deles de entender que o nosso processo de ensino e de aprendizagem foi o outro, e talvez por isso a gente tenha outros métodos, né, para chegar naquelas respostas. Então, até um exemplo que eu estava comentando é que eu tive um aluno no semestre passado, bem mais velho do que eu, assim, acho que deveria ter uns 30, 40 anos a mais do que eu de idade. E eu falei para ele, estava conversando com ele depois da aula sobre a importância da leitura, a importância de você, né, de fato, abrir um livro ali e se debruçar sobre aquilo. E ele me respondeu, ele falou, professora, mas acontece que hoje, às vezes, eu vê um vídeo ali de 1, 2 minutos, o cara é tão mais claro e a gente entende mais do que se debruçando ali tantas páginas sobre um assunto, né? E isso acaba surpreendendo. Então, eu acho que essa seria uma das características, né, que a gente identificou, e também uma das barreiras em ambos os lados, né? Porque a gente tem a barreira para mudar um pouquinho e o aluno também para receber aquele conhecimento. Em termos de recursos para mediar essas questões, eu acredito que a gente está vendo aqui, até nos fóruns, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para tornar as aulas mais interativas, para tentar usar uma linguagem mais próxima daquilo que o aluno quer, mas eu acredito que ainda tem essa barreira de ambas as partes, tanto para receber como para passar esse conteúdo. Esse foi o que muito obrigada, muito obrigada. From this side. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Com relação à primeira questão, então, percepção aguçada para se ajustar à turma. Lembrando que nós temos diversas turmas. Predisposição e abertura para fazer as modificações necessárias. Capacitação contínua dos professores e mente aberta para aprender as experiências anteriores, de turmas anteriores, né? Então, ir absorvendo isso, e a necessidade de se superar sempre, não apenas uma vez. Parabéns.
Minha turma. Na segunda questão, né, com relação às barreiras e resources. Bom, tempo da aula, né, que nós estamos presos ao tempo da aula, então as sugestões foram metodologias ativas, como Flipped Classroom, Webquest, Fórum e outras. O conteúdo programático da disciplina também, a gente tem que se adaptar, né? Então, criar algum jeito de otimizar, a gente dá coisas mais difíceis ou coisas mais importantes, dar uma ênfase, outras usar um método para o aluno tentar se virar sozinho, que a gente quer que ele seja protagonista. Que mais? Alunos com diferentes conhecimentos, que a gente tem na primeira etapa, por exemplo, de engenharia, alunos que têm conhecimentos matemáticos e outros que nunca viram aquilo, né? E a aula teria que partir do princípio que todos saberiam. Então, aí dar aulas de reforço, material de apoio, vídeos, exercícios resolvidos e resumos. Que mais? Esqueci alguma coisa, pessoal? Atividades extra-classe para resolver o problema da falta de tempo. Durante a aula, E no caso da instituição, né, os professores criarem projetos, porque às vezes a instituição tem uma ideia, né, e nós somos bem diferentes nas diferentes unidades. Então, os professores criarem, né, projetos para otimizar essa diferença das unidades e dos alunos de cada uma. É isso. Thank you so much. Thank you. Well done. Great. Let's come. Bom, bom dia a todos, que eu não vi ainda. Aqui nós discutimos, né, em relação às principais características, são muitas, então nós definimos aqui a capacidade de responder às mudanças, que a pandemia nos mostrou, né, o quanto isso foi importante para a gente se adaptar, e as mudanças são contínuas, então é algo que realmente a gente vai ter que desenvolver. A mente aberta, como o grupo aqui também trouxe, né, para rever aí as nossas crenças. A gente falou muito, tinha um professor que não queria trocar o WhatsApp com o aluno, não queria a rede social, e no dia seguinte estava caçando os alunos, né, eu preciso me comunicar com eles. Então, a gente tem que ter a mente aberta para rever as nossas crenças e aceitar aí as mudanças, as diferenças. Reconhecer as nossas vulnerabilidades como professores. Brava! Né? Isso também nos ajudou bastante nesse período de pandemia. E a capacidade de escuta, ter uma escuta ativa para, de fato, conseguir receber esse feedback do aluno, ver o que está funcionando, o que não está, onde a gente pode ajustar, qual é a necessidade do aluno. Então, reunimos as principais. Como resistência, nós encontramos também a resistência do aluno, porque, às vezes, o aluno vem para a universidade já com um modelo, um padrão, e ele espera que seja aquilo, e a gente tem que trabalhar esse aluno, né, para ser diferente. E a questão do tempo também é um grande desafio. Temos um tempo de aula, temos um conteúdo, um tempo, né, que tem que ser respeitado. Então, esse tem sido aí uma barreira. E como recursos, né, para quebrar essas barreiras, a gente também estendeu esse acesso fora do tempo de aula. Muitas vezes esse tempo nem está contabilizado nos nossos horários, nossos cronogramas, mas o nosso foco é o aluno, então aí a gente troca com o aluno, marca um tempo, passa uma atividade diferente para aquele aluno que tem uma demanda. Então, seria quebrar essas barreiras aí da universidade. E aí a tecnologia nos ajuda barbaramente, né, a esse recurso. E também a coragem, que aí seria um recurso pessoal. Ter a coragem, né, de chamar esse aluno, de trazer uma nova prática, de trazer uma nova técnica para conseguir romper aí essas nossas dificuldades. É isso, meus colegas. Tem mais alguma coisa? Obrigada. A questão da coragem é de ir sem saber também, né? Não sei mexer nessa ferramenta, mas a gente aprende junto, testei algumas coisas, claro, né, com o mínimo aí de conhecimento, mas era de um dia para o outro também, né? Então, acho que essa coragem de dizer, vamos lá, a gente vai descobrir, acho que foi sensacional, e tem que ter muita coragem, né, para isso. Sim.
Principalmente perto dos alunos, né? Thank you. Obrigada, obrigada. Silvia. Or as you prefer. No, you can come. We can have an exchange of a reporter. Yeah. Bom, sobre as características dos professores, eu acho que todo mundo já tratou um pouco disso, chovendo molhado, mas é a capacidade de ouvir, né? A capacidade de ouvir, entender o aluno e procurar se adaptar a isso. Quanto às barreiras que a gente encontra, os alunos que estudam durante o dia e ao contrário, que trabalham durante o dia e estudam durante a noite, eles, por vezes, quase que nos empurram a um formato mais tradicional. Se a gente pergunta se quer prova ou trabalho, ele quer prova, porque ele quer encurtar, ele tem pouco tempo, né, disponível. Então, essa é uma dificuldade, como você transformar o modo de ensinar com um aluno que, por vezes, já chega aqui predisposto a não ter transformação alguma, porque ele quer, por trabalhar durante o dia, o menor esforço à noite, é compreensível. Como inverter isso, como mudar isso, como superar isso? A gente tem várias tentativas, né? Muitas vezes usa, como o colega mencionou, aula invertida, aplicativos, esse tipo de estratégia, vídeos, e, enfim, é por aí. Ok. Obrigada. Come here. Vem aqui. Two reporters. Fantastic. And we were discussing about the Duolingo automatized learning. We had a wonderful discussion in the meantime. Yeah. Nós decidimos vir nós duas porque o nosso grupo foi bem heterogêneo, né? Ela acabou de entrar no mestrado, né? Eu já passei pelo mestrado e doutorado na mesma linha de pesquisa dela aqui do Mackenzie, então agora eu sou professora das disciplinas de pessoas. E o professor Denis é um professor também aqui, tanto do estricto quanto da graduação, mas na área de finanças. Então, foram as discussões assim bem ricas, porque ela trouxe a perspectiva dela de aluna, né, que ela até terminou, ela é muito jovem, terminou a graduação agora, e eu, né, professora de pessoas, e o professor Denis, professor de finanças. Tá? Então, ela vai começar a responder aqui a primeira. Pode ir, Anne. Bom, em relação às características, né, do professor adaptativo, a gente chegou na conversa que seria conseguir conectar com as necessidades socioemocionais dos alunos, né? Então, essa seria a principal característica. Então, assim, aí nós discutimos, né, até fazendo um link da questão 1 com a questão 2, né, as mesmas barreiras que eu enfrento nas disciplinas de pessoas, o professor Denis também enfrenta nas disciplinas de finanças, né? Então, muito interessante que quando você dá aula para duas turmas do mesmo semestre, no meu caso, do mesmo período, mesmo conteúdo, quando a gente chega na sala de aula, a dinâmica é totalmente diferente. Uma sala que tem 1 ou 2 alunos que participam mais ativamente, eles elevam o nível da turma como um todo, porque eles começam a fazer perguntas interessantes, e isso leva até o próprio professor a enriquecer a aula, a refletir, e isso é como se tirasse essa barreira, porque outros alunos vão vendo o quanto isso é interessante, né? E tem turmas que são muito assim, querem bem aquilo que o professor acabou de falar, aquela, né, aula mais expositiva, prova, eles não têm muito interesse, né? Seja a disciplina de finanças como disciplinas mais comportamentais. Então, aí, nós, professores, precisamos ter essa sensibilidade para fazer alguns ajustes, inclusive de como vai conduzir a aula, de como vai preparar uma prova, né? Tem turmas que têm eu até dei um exemplo do semestre passado, o mesmo trabalho que eu dei para 2 turmas, no mesmo semestre, uma turma praticamente só teve 9 e 10, a outra turma teve assim 4, né? Então isso mostra assim realmente que a gente precisa ter muita sensibilidade com essas questões, até para tentar melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Obrigada for this.
I was really resonating with what you were telling because first you are a super diverse group with a triangulation of 3 different perspectives, and because most of the things that came up from your group are aligned with the result of our focus group, especially the part about the socio-emotional learning that students focus as pointed out as particularly relevant for the teaching, the quality of the teaching. They say it's not just the content, but it's very important for us also the socio-emotional part of the teaching. Thank you so much. Thank you. Thank you. I think your group, ven aqui. Yes. You want to speak? Quando a gente chega para o final, já muita coisa foi dita, né? A gente também apontou essa questão, né, que os colegas resumiram aí com essa, enfim, a questão das emoções, né? Então a gente falou, o professor tem que prestar atenção no aluno, então olhar, conhecer o aluno. E aí eu gostei do complemento, né, da professora, da sensibilidade, né, da gente conseguir abraçar o aluno, né, perceber problemas, enfim, a gente tem problemas, né, às vezes a gente não tem. A gente não sabe que tem aluno que pode ter, enfim, eu vou colocar siglas, né, TDAH, TPAC, e que isso atrapalha, né, na nossa prática docente. Então, a gente também colocou que é importante o professor conhecer a matéria e também conhecer práticas pedagógicas, conhecer um pouquinho da teoria da pedagogia para poder, eventualmente, até psicologia, né, para poder promover esse ambiente aí, de sala de aula, a criatividade, né, essa capacidade de se adaptar, né, então. Enfim, falhou, não percebi que o botãozinho não estava funcionando. No meu caso, foi que o computador não estava ligado na tomada, né? Aí você vai na lousa, né? Eu gostei da apresentação da professora Romano, quando ela, enfim, falou assim, enfim, pediu para os alunos escreverem nas paredes, né? Então, essa capacidade de ser criativo, né? E para isso você tem que dominar o conteúdo, eventualmente conhecer também, enfim, um pouquinho aí da parte pedagógica, né? A gente também colocou a necessidade, a disponibilidade, né, do aluno, né, vencer essa barreira, né? Ontem, né, eu gostei, né, de uma reunião de coordenação, aí o coordenador, né, falou, enfim, a gente tinha, né, um professor psicólogo, né, e ele falou assim, bom, eu tenho que motivar vocês, né? Aí o psicólogo vai falar que a motivação é interna, né, mas de alguma forma a gente tem que despertar essa motivação que é do processo do aluno, né? Então essa é a barreira. Quando não existe a disponibilidade, né, quem não quer aprender não vai aprender, né? Então, às vezes, enfim, essa é uma grande dificuldade. A gente também citou a questão dos conteúdos, que muita gente se preocupa em tentar cumprir o conteúdo, e talvez quando a gente se preocupa em tentar cumprir o conteúdo, o aluno não vai aprender. Então, não adianta cumprir o conteúdo, que a gente não vai cumprir a missão principal, né? Que tem a ver com o volume exagerado, e essa aproximação, né, do professor e aluno. Né, quando a gente tem essa aproximação, ela é extremamente importante. E, às vezes, eu, enfim, vou relatar, né, uma experiência aqui. Eu tinha uma aluna que tinha síndrome do pânico, né? Enfim, então, nas provas ela não fazia nada, né? E aí eu comecei a prestar atenção. Nós, como essa aluna em sala de aula faz, e na prova não. Aí, enfim, teve uma oportunidade, ela falou que ela tinha, né, a síndrome do pânico. E aí o que bastou, né, enfim, para resolver, enfim, abraçar, né, enfim, ela em aula ela ia na lousa, se expunha, resolvia. E aí numa prova para ela não ter, né, isso eu comprei, né, enfim, um bombom da Copenhagen para todos os alunos. E aí os alunos falaram assim, nossa, por que você trouxe um bombom da Copenhagen para todos os alunos? Era uma sub, né, na época que as subs melhoravam as notas, né? Eu falei, não, porque tem uma aluna com síndrome do pânico. E aí a nota de todo mundo melhorou porque eles se sentiram abraçados, eles passaram a estudar. E foi a turma, enfim, eu peguei essa turma no semestre, e foi a minha primeira turma da pandemia. Foi uma turma, assim, eu começava a aula às 9h e até às 11h. Eles não queriam terminar a aula. A gente ficava 12h30. Eu falei, preciso cozinhar agora, preparar o almoço em casa,
por causa desse vínculo. E eles trouxeram, a outra turma que eu não dava aula, eles trouxeram também no período da pandemia de falar. Então, às vezes é uma coisa muito simples que a gente inventa, e isso é importante, essa conexão, né, com o aluno, que faz toda a diferença. Obrigada. Mariana, do you want to complement? Yes. Como a professora estava falando, os alunos também são diferentes, né? Às vezes, em uma mesma turma, nós temos 2 salas e eles são completamente diferentes. Então, a ovelhinha que a professora Romano trouxe funciona para uma turma, mas não funciona para outra. Então, a gente também se adaptar, não só, né, na disciplina, mas na forma como eu leciono e como eu apresento para o aluno aquela matéria. Isso também é muito, muito importante. Eu também entrego bis para os alunos, porque em todas as provas. Porque eles chegam, às vezes, sem comer, eu dou aula à noite, e aí eu percebi que eles chegam exauridos e, às vezes, não dá tempo de comer, então o bis na prova dá um up ali. E aí eles têm um desempenho muito bom, muito melhor, né? É um agrado que eu faço para eles também. É isso. Obrigada. Obrigada, Urso. E quando a nossa colega falou do bombom da Copenhague, eu falei, ai, meu Deus, estou perdida. Obrigada, Mariana. Mas é da Copenhague porque eles não acreditaram que eu fosse trazer, né? Mas eram poucos alunos. Senão a gente vai à falência. That's a real nice advertise. I need to overcome the fear of being accused of promoting diabetes. Não, mas então, eu ia comentar isso, porque, na verdade, quando eu distribuí, eu perguntava, você tem diabetes ou não? Enfim. E aí, enfim, essa brincadeira, eu faço parte do comitê de ética, e às vezes a gente faz treinamentos, né? Eu inventei, em homenagem a essa turma, né, o projeto que eu chamei da Jujuba, são umas balinhas de goma douradas, né? E é para justamente falar, enfim, de erros, né? Enfim, naquilo que você tem que pensar, que você oferece, né, a bala, mas você esquece de ver se teu público tem diabetes, né? Então tem... sim, mas... Everyone likes chocolate. Yeah. Thank you so much. Thank you. I think at least 3 groups we have. Yeah, come up here. But this is my scaring of being accused to promote diabetes among my students. It's my scaring. I need to work on this, please. A gente discutiu que a maioria aqui dos colegas também falou, então eu vou adicionar só algumas coisas aqui que a gente falou, que é a humildade, capacidade de ouvir os alunos, flexibilidade, ser capaz de ampliar a zona de conforto, porque a gente tem que fazer coisas diferentes do que estamos acostumados, e também a gente falou sobre trabalhar bem em equipe, tanto com os alunos, né, a gente como uma equipe junto dos alunos, quanto quando a gente divide as disciplinas com pares. Porque essa pode ser uma das dificuldades, né? Às vezes a gente quer implantar, não é o meu caso, o meu par está aqui, e eu não tenho esse problema, mas às vezes a gente quer implantar mudanças e os pares, os outros professores que ministram pensam diferente, não querem abrir mão. Então, essa às vezes é uma dificuldade, as equipes diversas. E outra coisa é o número de alunos que a gente tem, que muitas vezes a gente não consegue fazer os feedbacks individualizados, a gente faz o feedback para a turma toda. Então, uma das ferramentas que a gente pensou é fazer feedbacks em grupo, que a professora Saskia, por exemplo, faz isso, consegue dar um retorno para o aluno e o aluno dar um retorno para a gente, mas em grupo, ao invés de a gente conseguir falar um por um, dividir isso em grupos para que isso se torne possível, né? Essa troca se torne possível. Obrigada. Professora? Yeah. And then I think we have the last couple, last but not least. Bom, nós somos os últimos? Nós somos os últimos. Então já pegou... Já pegou quase tudo. Já pegou quase tudo. Os 2 pontos centrais aqui da primeira pergunta. Primeiro, conhecer o perfil da turma. Né? A gente não estava nem falando de coisas complexas, a gente estava falando até de coisas simples, do tipo, né, no primeiro dia de aula, perguntar, né, por exemplo, quem trabalha, quem não trabalha, no que trabalha, enfim, né, ter uma conversa, literalmente, com a turma.
E um outro ponto importante, que a gente estava até dando exemplos pessoais, de identificar perfis de aprendizagem, né? Porque a gente está muito acostumado, e é normal tentar replicar nos outros o que a gente acha fácil. Eu aprendo melhor desse jeito, vou tentar impor isso aos alunos. E a gente acaba não observando diferentes perfis de aprendizagem, né? Isso. Em barreiras, nós colocamos o que a colega acabou de colocar, o volume de alunos na turma, né, o volume intenso de alunos para o feedback, até para você entender mesmo o perfil, como a gente colocou. Outra barreira seria a questão também do professor, às vezes, assumir disciplinas e não ter o conhecimento técnico daquela disciplina, né? Então, a questão do tempo, da avaliação do tempo, então isso também seria barreira. Nós colocamos mais a falta de trabalho de colaboração em grupo entre os próprios professores. O colega deu um exemplo, né, por exemplo, de uma disciplina que estava sendo ministrada, mas o fato da ordem estar diferente, em momentos diferentes, quando você vai fazer uma avaliação que seja conjunta, né, dos alunos, você acaba favorecendo um grupo e o outro grupo pode ser desfavorecido. Então, esse trabalho de colaboração, até mesmo não só para ministrar a disciplina, mas também para dividir sobre metodologias que podem ser trabalhadas, né? Porque, às vezes, uma metodologia, a gente pegou isso como exemplo ali, eu falei, olha, o meu modelo de aprendizagem é um, e aí, por aquilo ser mais fácil para mim, eu acabo utilizando somente aquele formato, enquanto a gente tem uma turma que é diversificada, que tem características diferentes, que aprende de forma diferente, e se a gente não entende, né, os formatos de aprendizagem, a gente também acaba limitando, né? O que mais que a gente colocou como barreira? Bom, como estratégias, nós colocamos, né, esse fato de trabalhar em conjunto, de trabalhar mais colaborativo, de utilizar metodologias ativas que podem favorecer o aprendizado, trabalhar com sala de aula invertida, né, para trabalhar por metodologias de problema e não ficar só no modelo tradicional de exposição, né, no modelo teórico. E também levar os alunos, trazer o contexto da realidade social para dentro da sala de aula, né? Às vezes a gente vai para a sala de aula muito com uma parte teórica. Então, olha, eu explico para o aluno o que é a parte teórica, quais são os conceitos, mas qual é a aplicabilidade? Então, é aproximar ele da realidade social, aproximar ele também do mercado de trabalho, né? O que o mercado está exigindo, não só a parte teórica. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem aquele ponto que a professora Janete falou, não sei se é agora que a senhora queria colocar, que era a pergunta das salas cheias, que era para a professora volume de alunos. Do volume de alunos. Yeah. I was telling them that you have 300 students in your class, so we want the recipe to deal with so many students. This is the difficulty to give them chocolate. I will be poor soon. I will be poor soon. But I used to give them some gift in the end of the course, buying it with my research fundings. Not chocolate, because university say, not chocolate, Professor Romano. Yeah. Thank you so much. Thank you. And I think we have the last group. Actually, it is a dyad. Then we will have a small step, a baby step in the explanation and the coffee, in a short, very short coffee break, pausa café. Please. Bom dia. Ricardo. Exato, grazie. Acho que, né, todo mundo falou bastante. O que a gente colocou foi, na primeira, a questão do uso de tecnologias, né? Às vezes é um desafio para a gente, mas, né, como você usa bastante, né? É simples, né? Acho que a gente acha que isso atrai. Acho que as outras coisas acho que todo mundo falou. E na segunda, a gente colocou 2 pontos que são, né? Levantar conhecimentos prévios, né? E pensar em casos interessantes, instigantes para eles, né? Porque senão a turma não sai do lugar. Foi isso. Ok? Ok. Obrigada. Obrigada para a sua participação.
Oh, Antônia. Bom, eu acho que um exemplo concreto, não é, dessa flexibilidade foi dado por você, professora. Acho que no primeiro dia você percebeu que a turma aqui se sente mais confortável falando em português, não é? Então, mesmo apresentando em inglês, eu percebo aí o seu esforço, né, de entender, mas preocupado com o nosso conforto, né? E acho que isso é um exemplo concreto de escuta ativa, sensibilidade, atenção, e vale por um chocolate da Copenhague também. Obrigada. Sim. Eu também achei interessante a questão de dar um feedback toda vez que termina nosso workshop. Isso faz com que, e por ser anônimo também, isso facilita bastante, né? Dá a liberdade da pessoa falar o que ela pensa. E eu percebo que ela lê depois para adaptar a aula seguinte, ou o workshop seguinte, para que as pessoas se sintam atingindo, né, o objetivo que elas esperavam. E essa ideia é legal, porque me deu uma ideia de colocar... verdade. Deu uma ideia de colocar uma caixinha em cima da mesa, né, de sapato, e a pessoa escreve o que ela quer e coloca lá. Ou seja, eu saio 5 minutos da sala e falo assim, ó, quero que vocês escrevam, quem quiser, natural, né, obrigatório, que a pessoa escreva o que ela achou da aula, o que podia mudar, o que foi bom, o que não foi, porque se a gente fizer isso toda vez, a gente vai ter mais formas de melhorar a aula seguinte e fazer com que eles sejam mais interativos, porque eles vão começar a pensar, se eu posso falar, então, né, eu tenho algo a pensar, algo a falar. Isso facilita bastante. Obrigada. Em vez de caixa de sapato, que as pessoas, ao escrever, podem se sentir identificadas, né? Porque você, pela letra delas, você pode fazer no Mentimeter, que é anônimo, e você pode deixar o QR Code para eles responderem depois da aula, né? Porque daí tem primeiro que fica mais fácil para você, e segundo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer um feedback com a parte de anonimato, porque às vezes uma coisa que não é tão importante que a gente não pensa, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com construção de questionários. Se você fica perguntando muitas coisas, você acaba cruzando aquelas informações e podendo identificar. Então, às vezes, embora para a estatística seja melhor perguntar a idade do que a faixa etária, a gente pergunta a faixa etária, em faixa etária quantos anos você trabalha, porque senão você junta a idade, quantos anos está na empresa, pronto, o cara vai saber que sou eu que estou falando aquilo. E aí você já não tem fidedignidade na resposta, ou tem insegurança. Então, em vez da caixa de sapato, acho melhor fazer pelo Mentimeter. Já que você está falando sobre isso, eu até acho legal essa parte, né, de você colocar um QR Code e ele acessar. Eu não vou perguntar a idade, nada disso. Vou perguntar o que ele está falando sobre a aula. Não, eu sei, mas é pela letra. É pela letra. Então, eu concordo. Yeah, so we have different methods, and probably I can tell you that I mixed the paper, the printed version, the paper version, and the Mentimeter, because sometimes we can mix. I mean, there are a utility and there are a reason, a rationale for using one, and a utility and a rationale for using the other one. So I can understand the difference, and I can tell you that, especially at the beginning, I still prefer the printed version because I could not recognize yet the calligraphy. It's called the calligraphy of the students. Maybe in the end, and also with many students, and also for feedback on the content, better the Mentimeter. For feedback on the process and the quality of the teacher, maybe better the print version. I just want to add a very few steps about the findings of
we had a wonderful discussion that is really coherent with the findings that we found. And I can tell you that most of the characteristics that you explained were perfectly aligned with the characteristics that we found out. First of all, the competence and the profile of the adaptive teacher doesn't mean and doesn't imply that he knows how to envelop an adaptive teaching approach in his class. And so what was pointed out? A person-centered approach, a very humanistic approach. Especially students say that they recognize as very important elements for the adaptive teacher the capacity to be present in the class and also the capacity of caring about the social-emotional aspects and the kind of emotional engagement of his students. About the adaptive teaching, the most important elements that we tried to modelize the adaptive, we tried to create a model for the adaptive teaching where the use of multimodalities, the incorporation of art-based techniques. This was really amazing, especially from the STEM professors and the STEM students. They say that a better capacity of incorporate art-based methods, art-based techniques, not only active learning methodologies, and also creative way of engaging students and having open mind perspective, open mind mindset. Here you can see the comparison between the main characteristics of the adaptive teaching according to students and according to professors. You can see that according to students, they say the variety of methods, the variety of tools, and also the adequate organization. Okay, Mariana, if you want, yes, okay. Yeah, thank you. Just 1 minute and we will have the coffee break and we will start the Zoom connection. So according to the students, adaptive teaching implies a variety of tools, very capacity of creating rhythm in the class, using not always the same formula, appropriate assessment based also on engagement, based also on the quality of a commitment of the students, and capacity of empathy. They say empathy is very important and emphasis on practice. For the professors, they say the adaptive teaching is based on the interaction also with software or whatever kind of tools that enhance the quality and the quantity of interaction in a classroom, engaging students with the reflective prompt and the availability. How an awareness of his role, and finally the flexibility and the modularity of the course. And here, this is our next steps that I hope we can carry on also with the Professora Jeanette in involving also the Mackenzie, because it's extraordinary the work that you are doing here in the Center for Eccellenza ed Aprendizaje Trasformadora. Just trying to combine the results, the emerging framework for the adaptive teaching with the framework with the transformative learning, and understanding what are the characteristics of a transformative adaptive teacher and what are the characteristics, the elements for a methodological framework for the transformative adaptive teaching. We can say that for sure we recognize the awareness of the stereotypes, the awareness of the inner biases that professors can have, also regarding students' outcomes and students' success, and the use of reflective prompt, the use of reflective practices in the class. And also, here there's another point that we would like to share with you.
In this framework that we are building on, the transformative adaptive teaching, there's a space for autonomy of a learner. This looks to be like one of the most important elements that we discussed also yesterday on during the workshop on employability. When we say employability for us is students' autonomy, increasing autonomy and increasing passion and capacity of a continuous learning. This is something that we found in common also with this transformative adaptive teaching framework, such as reinforce the self-concept of a learner as a learner and an adaptive doer. I'm going to stop in order to have our small pausa cafe, and then we will come back with the video pills that is realized in artificial intelligence. So we can have about 5 minutes of a pausa cafe, and then we can come back. And I want to really thank you for the wonderful insight that we're sharing, and also for the important feedback that you gave me. Today, you made me the best gift that I could receive here in Brazil. Thank you so much.